Vamos lá, irmãos, abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 50. Hoje nós chegamos ao fim da história de José. E em breve nós começaremos a história de Sansão. Nós vamos falar sobre Sansão. Não na semana que vem, só daqui 2 semanas. A gente fala de juízes. Nós vamos falar do juiz Sansão. Mas hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis. Nós começamos no capítulo 37, já estamos caminhando até o capítulo 50, e depois nós começamos Sansão. O título de hoje é Esperança. Nós estamos vendo o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis começa com a criação. E a criação, Deus cria tudo aquilo do nada, dando um ar de esperança, um ar de direcionamento. Ele cria o homem com uma função, com um propósito. E o livro de Gênesis termina com a sua antepenúltima palavra, é caixão. Já olhou aí? Observe aí, o versículo 26. O versículo 26 termina dizendo que e o puseram num caixão no Egito. Começa com criação e o texto de Gênesis termina com caixão. Mas, na verdade, termina com um ar de esperança para o nosso coração. Nos dias de hoje nós temos uma filosofia que está cada vez mais presente no dia a dia, está cada vez mais presente com as nossas crianças, está cada vez mais presente com os nossos adolescentes. Hoje, na hora do almoço, estava almoçando ali com o Elias, com a Saruê, e o Elias estava falando sobre as aulas ali na salinha que ele dá aula, né? É de 9 ou é de 8? De 7 a 10? Com as crianças de 7 a 10 anos. E ele falando que ele está tendo umas conversas com aquelas crianças assim, que ele falou assim, nossa, quando eu tinha essa idade, eu nunca imaginei ter umas conversas como essa, como esses meninos estão tendo aqui. E aí eu falei que alguns anos atrás, eu tive uma conversa com um primo meu de 16 anos sobre essa filosofia chamada niilismo. O niilismo é uma filosofia, e aí eu vou falar aqui bem resumidamente, né, óbvio, porque tem livros e mais livros sobre isso, e não dá para a gente falar isso em 5 minutos. Mas o niilismo, o próprio nome já diz, niilismo significa nada. Como assim? É isso mesmo. Nada tem significado, nada tem propósito, nada tem função. Simplesmente a gente vive a vida como ela é. Então, por exemplo, não tem esperança. Não pode ter esperança. Eu acredito no nada. Eu acredito na total negação de tudo. A vida é simplesmente matéria. Ou seja, a vida é somente isso que a gente vê. Mas e os sentimentos? Nada. Essa filosofia cresce muito, especialmente nos nossos adolescentes que nascem dentro de um meio cada vez mais ateísta, porque o niilismo é o fim do materialismo, onde as coisas são somente aquilo que a ciência pode explicar. Tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto, cheiro, e tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo onde os nossos sentidos podem alcançar, é isso que existe. Algo fora disso não existe. Inclusive a esperança. Mas vocês já tentaram viver uma vida sem esperança? É por isso, meus irmãos, que cresce cada vez mais em nossos meios crianças e adolescentes e jovens cada vez em crises existenciais. Não há esperança. Então hoje eu quero conversar com a gente sobre esperança. Porque o livro de Gênesis acaba com um caixão. O capítulo 50 começa com um enterro e termina o capítulo 50 com outro enterro. E hoje nós vamos falar sobre enterro. Calma, Deura. Então, o que é que a gente precisa para que nós possamos crescer em esperança? Numa sociedade cada vez com menos esperança, como que a gente cresce em esperança?
Anote aí. Primeira coisa, você precisa de um tempo difícil. Não adianta você achar que Deus vai dar esperança somente, puramente, e fala assim, Deus, eu preciso de esperança, e Deus vai lá, não tem aquele memezinho, e ele vai lá e derrama, como se ele estivesse fazendo um bolo ali, ele derrama um pouquinho de esperança, ele fala, pronto, tá aí esperança no seu coração. Não vai ser assim. Provavelmente ele vai te dar oportunidades na vida de crescer em esperança. Então você quer crescer em esperança, a primeira coisa que você precisa fazer você precisa ter um tempo difícil na sua vida. Tempos difíceis geram pessoas mais esperançosas. Vamos ver? Capítulo 50, do versículo 1 ao versículo 14, fala sobre isso. Olha só o que acontece com Jacó. Jacó morre. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai Jacó, e ele chora. E eu quero que a gente observe quantas vezes chorar, lamentar, pranto aparece nesses versículos. Ele chora sobre o seu pai Jacó, ele o beija, e José ordena aos seus servos, que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Lembra, eles estão no Egito. Inclusive, irmãos, até hoje, ninguém sabe ao certo como que era esse embalsamar. Até hoje, ninguém sabe ao certo como é que eles continuam encontrando múmias dentro agora esqueci o nome, das pirâmides egípcias. E como que desde aquele tempo até hoje eles conseguem encontrar os corpos num estado de conservação tão grande. O que há de verídico a nós hoje é que esse embalsamento era um processo longo que eles cuidavam dos corpos, algo em torno de 30 a 40 dias. Então eles pegam o corpo de Jacó, eles embalsamam ele, e versículo 3 diz que eles gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios, mais uma vez, choraram 70 dias. Então eles passam 40 dias embalsamando, depois eles passam mais 30 dias chorando por Israel. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó. E aí o verso 4, o verso 5, é José pedindo e falando para Faraó o seguinte: Faraó, olha, eu prometi para o meu pai que eu iria enterrá-lo lá na terra de Israel. Lá onde está o seu pai Isaque, onde está o seu avô Abraão. Eu prometi isso para ele. O Senhor me libera para ir? Faraó responde no versículo 6, dizendo bem assim: vai lá, sobe à sepultura do teu pai, como ele te fez jurar. E agora a gente tem o maior, como que eu posso dizer, maior enterro que tem na Bíblia. Olha o que acontece no verso 7. José sobe para sepultar o seu pai, e quem é que sobe com ele? Todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e os gados. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Vamos lá, nós não estamos falando de um cortejo que sai daqui e vai ali para o cemitério, não. O cemitério é na T26? Na T26. Não é nesse cortejo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cortejo de 400 quilômetros. O pessoal pega todos os carros, os grandes líderes do Egito vão junto, todos os filhos de José, ou seja, seus filhos, seus netos, só não as crianças não foram, e eles começam a andar com esse corpo embalsamado 400 quilômetros até chegar num lugar chamado Maquipala. E olha o verso 10. Chegando eles lá, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali uma grande e intensa lamentação. Observem, choro, eles choraram, depois agora uma grande lamentação, e agora no verso 10 também diz que José pranteou seu pai durante 7 dias. E aí o que aconteceu? Esse povo está andando,
E os cananeus olham para eles e dizem bem assim, e observam eles chorando e disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim. Abel-Mizraim significa choro dos egípcios, porque os cananeus olharam, e a grande maioria daquelas pessoas eram egípcias. Então eles olharam para aquele povo chorando, pranteando, e eles olharam para aquele local e falaram: esse é o lugar onde os egípcios choraram. E esse lugar é além do Jordão. Fizeram em seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, o fronteiro, a Manré. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Tempo difícil, tempo de choro, tempo de pranto, tempo de lamentação. É exatamente isso o tempo de José. Novamente José se depara com um momento difícil. Novamente. E não tem momentos que geram mais esperança no nosso coração do que momentos difíceis. Porque quando a luta chega, a gente tem que chorar mesmo, a gente tem que se lamentar mesmo, a gente tem que prantear mesmo. E são os momentos difíceis que fortalecem a nossa fé. Por isso, que o primeiro ponto para que nossa esperança cresça é a gente ter tempo difícil. Ninguém quer ter tempo difícil, né? Todo mundo quer viver no mar de rosas. Mas a nossa fé ela é forjada no tempo difícil. Segunda atitude que precisamos ter para que a nossa esperança cresça é crer em um Deus que tem poder de transformar o mal em bem. Depois de eles terem voltado do enterro, do culto fúnebre, né? Ou do ofício fúnebre, de terem voltado 400 quilômetros, os irmãos de José, do verso 15 ao verso 21, param para pensar, e eles pensam da seguinte maneira: rapaz, não é possível que José perdoou a gente. A gente tentou matar ele. E surge no coração deles a seguinte afirmativa: eu acho que José ainda não fez nada com a gente por causa do nosso pai. E agora que o pai morreu? A minha família, por parte de mãe, depois que a minha avó falece, a minha família se distanciou. Parece que a avó ou o vô, né, no meu caso, né, ou o pai ou a mãe, parece que é aquele grande ser que une os irmãos. Nós temos um grande ponto em comum, que são os pais. Surge agora esse questionamento no coração deles. E olha o que eles dizem no verso 15. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Aí eles têm uma ideia, e a ideia qual que é? Eles mandaram alguém dizer para José o seguinte: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. O que acontece? José chega, os irmãos de José chamam um empregado deles e falam assim, ó, vai lá e fala para o José que o pai deixou uma ordem para ele. Qual que era a ordem? Perdoa teus irmãos. Só que, meus irmãos, olha, a gente não consegue dizer se é verdade ou se é mentira essa fala. Em nenhum lugar das Escrituras mostram que Jacó falou isso. Ao mesmo tempo que em nenhum lugar da Escritura fala que essa ideia dos irmãos seja mentirosa. E agora? Eu entendo
que o que acontece é o seguinte: eles, sabendo do perigo que estavam correndo, eles criam uma conversa de que tem esse diálogo com o pai deles. Só que olha como José responde a essa história. No final do verso 7, ele diz assim que José chorou enquanto lhe falava. José recebe essa mensagem e ele chora. Por que ele chora? Porque ele fala bem assim: não é possível que meus irmãos ainda estão com isso na cabeça. Já se passou tantos anos. E a história de José é uma história de provisão e de perdão. E agora, no final do livro, volta toda essa conversa novamente. José chora e depois chegam os irmãos. Eles se prostram diante deles e dizem para ele bem assim: eis-nos aqui por teus servos. E aí José responde novamente: não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? José olha para os seus irmãos e fala assim: meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Deus da vingança não sou eu. Não sou eu. Se vocês tiverem que pagar pelo que vocês fizeram, quem vai fazer isso é Deus. Isso é problema dele. Agora, o verso 20, para mim, é o verso mais importante desse capítulo 50, diz o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que ele faz? Ele fala bem assim: irmãos, é o seguinte, se preocupa não. Sabe por que não se preocupa? Porque eu entendi a provisão de Deus para a minha vida. E quando eu entendo a provisão de Deus para a minha vida, aquilo que vocês acharam que estava fazendo mal para mim, na verdade, olha o quanto de bem que vocês fizeram. Olha o que o texto diz que eles tentaram o mal, mas Deus pegou esse mal que eles tentaram e transformou em bem, e a transformação em bem gerou vida. É a última palavra do verso 20. Vocês tentaram me matar, e através da morte que vocês tentaram fazer, Deus gerou vida. Então, num ambiente de desesperança, num ambiente de niilismo, num ambiente de falta de expectativa positiva, nós temos que lembrar que Deus pega as coisas ruins que acontecem na nossa vida e pode transformar em bem. E digo mais: aquilo que talvez tentou te matar, talvez Deus use aquilo para gerar vida em outras pessoas. Esperança. Está ruim? Pode ser que esteja. Mas será que Deus não pode fazer muito mais através disso que está acontecendo em sua vida? E ele termina o verso 21 dizendo, mais uma vez: não temais, pois eu vos sustentareis, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se preocupa não. Não se preocupa, porque tudo o que eu passei foi para o melhor que Deus colocou em nossas vidas. Terceira atitude que nós precisamos ter para nós crescermos em esperança é crer num lar celestial. A maior fonte de esperança da fé cristã é o céu. E olha o que ele diz no versículo 22 ao versículo 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. José conseguiu ver até os seus tataranetos. Ele consegue ter essa graça. Mas olha o verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro,
porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha, eu vou morrer, mas as promessas que foi dada a Abraão, a Isaque, a Jacó e a mim, continuam. E qual que é a promessa? Uma terra prometida. Essa é a promessa da gente. O niilista, o materialista, ele entende o seguinte, que se não há nada imaterial, não há céu. A vida é só isso aqui. Portanto, a gente tem que viver o prazer dessa vida. A gente tem que viver no hedonismo puro. A gente tem que viver só coisa boa. Então, o primeiro ponto de esperança que eu coloquei, que é, nós precisamos de tempos difíceis para que a nossa esperança cresça, não faz sentido. Aí eu trago para a gente a seguinte questão. Por que que essa geração mais nova, adolescentes e jovens, tem tantos problemas emocionais? Porque eles acham que sofrer é um problema. Sofrer, não pode sofrer. Eu tenho que ter uma vida boa. Eu não posso passar tempo de dificuldade. Eu não posso ter restrição material. Achando de que a vida é só isso aqui. E isso aqui é uma pequena parte da vida. E percebam que o que traz a esperança é o seguinte: esses irmãos de José estão com medo, porque agora não tem mais José. Agora Faraó pode matar eles. E José traz esperança para eles, dizendo bem assim: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Quando eles saem do Egito, 400 anos depois, eles saem com os ossos de José, e eles enterram junto com seus pais lá na terra de Maquipela. E o versículo 26 diz que morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. A história não acaba em morte, mas ela acaba com uma palavra de esperança. O corpo fica mesmo, mas a esperança permanecerá. A última palavra do livro de Gênesis, pode até ser que aqui seja caixão, né? Pode até ser. Mas a última palavra aqui é a seguinte: a história não acabou. Certamente vos fará subir desta terra. Vamos para a aplicação? Primeira delas, se você está passando por um tempo difícil, e você olha para a sua situação, para a sua questão, com impossibilidade, faça o seguinte: chore, se lamente, pranteie. Não é pecado chorar não, meu irmão. Sofra mesmo. Se lamente. Vá lá. Não tem problema chorar, não é pecado não. Vá lá, chore. Porque tem gente que fica assim, forçando para segurar o choro. Tem gente forçando para segurar sentimento. Tem gente forçando para segurar a emoção. Não segure não. Tá difícil? Chore. Não tá difícil segurar a barra sozinho? Chama o outro e compartilha com o outro e chora junto com o outro. Não é pecado não. A gente tem que chorar mesmo. A gente tem que passar o tempo de luto mesmo. É isso mesmo. Aqui o pessoal ficou 70 dias de luto. Chore. Chore. Agora, chore diferente. Segunda aplicação.
Está impossível. Estou sem esperança. Lembra do Deus que transforma mal em bem. Chore, pranteie. Mas chore, pranteie e se lamente lembrando do Deus que você tem. Porque se você tirar da sua fronte, se você tirar do seu olho, se você tirar do seu coração as promessas que Deus tem para você, esquece, você é um niilista. Você é um niilista. Você acha que a vida acaba aqui. E você não crê num Deus que intervém na história. Porque o Deus que intervém na história é o Deus que pega todas essas situações que você acha que foi ruim e transforma ela em bem. E quer ver um exemplo bem claro sobre isso? O do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém jamais na face da terra passou pelo mal que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Ninguém sofreu mais do que ele sofreu. Ninguém foi humilhado mais do que ele foi humilhado. E ninguém padeceu mais do que ele padeceu na cruz do Calvário. Foi um mal, não foi um mal? Um mal. Um sangue inocente que se entregou e assumiu sobre si o mal da humanidade. Entretanto, esse mal se tornou em bem. Porque é através do mal que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário que hoje nós temos vida e vida em abundância. Mal. Mal. Mas que Deus intervém na história e transforma em bem. E talvez se você parar para pensar agora na sua vida, você pensa em situações que naquele momento você pensou, nossa, o que é que eu fiz? Não acredito que aconteceu isso. Aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e você começa a entender tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Deus tem esse poder de transformar mal em bem. Agora, irmãos, se você chorar, se você prantear e se você se lamentar, sem essa verdade no coração, é melhor você ficar no choro mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu choro. Eu pranteio. Meu coração vive em turbulência. Mas tem hora que Deus traz palavra para a gente e fala assim, Caio, lembra das promessas que eu tenho para você. Esperança. Terceiro, não coloque sua esperança nas coisas da terra, mas coloque sua esperança no céu. Lá. O texto de Pedro diz que nós somos peregrinos. O texto de Pedro nos mostra que nós temos que viver uma vida de dupla nacionalidade. 1 Pedro. Nós somos cidadãos terrenos, ao mesmo tempo que somos cidadãos do céu. A gente vive nessa ambiguidade, vamos dizer assim. Nessa dualidade. Lá e cá. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo aqui, ao mesmo tempo em que nós não podemos esquecer que nós vamos para lá. Porque se a gente vive achando que só vai ficar aqui, aí a gente vai querer ter uma vida só de prazer, aí a gente vai achar que a gente tem que ter, a vida é simplesmente matéria, a gente vai achar que o mundo acaba aqui. Ao mesmo tempo que se a gente só pensar lá, a gente vive de forma irresponsável aqui. Nós somos isso. E uma das partes mais difíceis da vida, qual que é? Achar esse equilíbrio. Né? Quando a gente fala de finanças, por exemplo, vamos lá. Aí os teóricos lá de finanças pessoais e tal,
né? Os teóricos lá. Você tem que ter uma reserva de emergência, e aí da reserva de emergência você tem que investir, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer, e eles estão errados? Não estão errados, né? Estão errados. Eu tive, esse mês passado aí, eu quase morei no HCR aí. Né? Eu até falei pro pessoal que eu estou com vergonha de ir lá, porque com a dor no rim, meu amigo, eu fiz cada coisa naquele lugar, com dor. O que eu dei de murro naquela parede, subi nas macas, pulei, não está escrito. Só que eu tive que ir na farmácia, esse mês eu fui na farmácia, e aí, acontece. O Felipe, né, Felipe? O Miguelzinho ficou doente, o Felipe vai para onde? Para a farmácia. Viu, Wagner? Essas farmácias, inclusive, eu acho que tinha que ter plano de fidelidade, essas farmácias. Porque eu fui na farmácia agora, antes de vir para cá, passei lá na farmácia, tinha um pai lá com uma criança para tomar antibiótico. Amoxicilina. E mês passado foi o outro filho. Então, é assim. Mas sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente descansa nisso. Esse é o problema. O problema é quando a gente acha que o dinheiro nos dá segurança de vida. Esse é o problema. Achar esse equilíbrio é muito difícil. É muito difícil. Mas o que nos dá esperança é o lugar para onde nós estamos indo. E aí, meus queridos, é o seguinte: chore muito, sofra. Se você está em luto, viva o luto. Se você está passando tempo de dificuldade, passe tempo de dificuldade. Mas lembre-se do poder do seu Deus. Não esqueça disso. Lembre-se também que há uma esperança além daqui. Uma esperança no porvir. Porque o livro de Gênesis pode até acabar com o caixão. Mas nós sabemos que a última palavra da nossa vida não é a morte, mas sim o quê? A ressurreição. Porque assim como Cristo foi ressuscitado, todos nós que cremos nele também seremos. Gênesis pode acabar com morte, mas a nossa vida sempre acaba com vida, com esperança. Então, meus irmãos, não desanime. Não desanime. Persista. Continue acreditando que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Não perca essa esperança. Né? Eu sei um pouco das dificuldades de cada um, né? A gente vai conversando com as pessoas e a gente sabe das dificuldades de cada um. E olha, as dificuldades são para todo mundo. Para todos. Mas alimente o seu coração da esperança que vem do alto. O texto de Colossenses diz que nós precisamos manter os nossos olhos fitos no alto. Porque é lá que está a nossa esperança. Certo? Então sabe o que é que você vai fazer hoje? Você vai descansar. Você vai descansar nessa esperança. Continue crendo. Continue crendo no Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça. Coloque diante do Senhor as suas adversidades, as suas dificuldades. Lembre que Deus é um Deus de provisão. Que por mais que José tenha sofrido muito, apanhado muito, o Senhor usou a vida dele para levar vida para muita gente. Pai bendito, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Porque muitas vezes as aflições, as adversidades e as lutas nos parecem tão grandes. As ondas do mar parecem tão grandes. As tempestades tão grandes. Parece que o tempo de luto nunca passa.
Parece que o tempo de choro nunca acaba. E parece que o tempo de pranto nunca termina. Mas nós sabemos que por trás dessa nuvem cinza, dessa nuvem carregada, tem o sol da justiça que brilha, nos dando esperança. E é essa esperança que nós queremos alimentar no nosso coração. Que os momentos difíceis que cada um de nós passemos, sejam momentos onde a nossa esperança cresça. Seja momento onde também nós podemos provar do poder do Senhor. Do poder daquele que tem a capacidade de transformar mal em bem. Luta em vitória. Morte em vida. Ao mesmo tempo em que nós vivemos aqui na terra, nos ajuda a permanecermos com o coração na esperança do porvir. Não olhando para a morte como um fim em si mesmo, mas olhando para a morte na esperança de uma vida eterna com o Senhor. Para aquelas pessoas hoje que estão desanimadas com a família, desanimadas com o emprego, desanimadas com a vida, traz esperança. Mostra para eles que há uma luz no fim do túnel, e a luz é o Senhor. Aquele que sofre, que o Senhor acalente. Nos dá esperança, nos dá a oportunidade de crescermos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.